Boa noite! Que bom estar aqui com vocês, gente. Valeu. Gente, vamos lá. Pega essa Bíblia aí, ou liga ela, e vai comigo para 2 Pedro. 2 Pedro. Capítulo 3. Sempre teve, eu acho que hoje você percebeu. Tem alguém nos visitando hoje? Aqui. Aê, sejam bem-vindos. Aí, vamos aplaudir. Bom, tem vocês, sejam bem-vindos. Tem presentinho ali? Depois tem um presentinho pra vocês, tá? Pega no final, pode falar comigo, ou com o Eliseu, com a Bianca, ou com a Ana. Gente, aí o tema. Olha lá. Então a gente está numa série de mensagens. Para você que está visitando, você que não está por dentro. A série se chama Manual de Sobrevivência ao Fim dos Tempos. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como a gente vive pensando, olhando para a volta de Jesus. E nós temos 3 mensagens sobre isso, já está lá no YouTube. Pesquisa Somos Igreja, Somos Sal. Vai aparecer lá. Só fuçar lá no YouTube que você vai conseguir encontrar, tá bom? Então, 2 Pedro 3, verso 8. Diz assim. Esse microfone está esquisito, está meio abafado, né? Mas vós, amados, não ignorem uma coisa: um dia para o Senhor é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a considerem demorada, mas Ele é paciente convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos venham a se arrepender. Contudo, o dia do Senhor virá como um ladrão, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos queimando se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Se todas essas coisas serão assim destruídas, que tipo de pessoa deveis ser? Pessoas que vivem em santidade e piedade, ou devoção, depende da versão, aguardando e esperando ansiosamente a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus se dissolverão pelo fogo, e os elementos ardendo derreterão. Nós, porém, segundo sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Até aqui. Vamos orar mais uma vez, feche os seus olhos. Ó Pai, eu te agradeço, Senhor, por esse tempo. Obrigado por cada um de nós que temos chegado até aqui, Pai, nesse dia. Eu agradeço por cada vida que o Senhor trouxe até aqui. Espírito Santo, peço agora a sua ajuda para que nós possamos entender essa palavra. Peço que o Senhor possa tocar em nossos corações. Peço que o Senhor possa tocar em nossas mentes também, Senhor. Peço que o Senhor venha estar acalmando nossos corações e nossa mente, Senhor. E que nossos ouvidos possam ser abertos para ouvir a Tua palavra, Senhor. Pai, eu oro agora, Deus, aquilo que eu senti no meu coração. Toda culpa, ela é rejeitada agora, em nome de Jesus. Todo aquele que entrou neste lugar se sentindo culpado por alguma coisa, sabe que Jesus já sabia aquilo que você iria fazer. E Ele quer falar com você essa noite. Ele quer falar conosco. Então deixe essa culpa de lado. Se arrependa e entregue isso ao Senhor. Porque Ele está aqui. Ele quer tocar você. Ele quer estar com você. Ele quer se apresentar para você. Ele quer se apresentar para nós. Assim nós oramos, Pai, pedindo, Deus, mais de Ti, mais conhecimento da Sua palavra. O Espírito Santo nos revela mais e mais de Ti. Abre nossos olhos, Senhor, para vermos a realidade de quem Tu és, de verdade, nessa noite. Peço agora, Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo que for contrário, Pai, a este tempo, agora ele é repreendido em nome de Jesus Cristo e é mandado embora em nome de Jesus. Amém e amém. A semana passada, nós aprendemos que somente pelo Espírito Santo é possível nós permanecermos em Cristo. Vivemos conforme a vontade de Deus para nós.
Somente por causa do Espírito Santo nós conseguiríamos desejar estar na presença de Deus. Se o Espírito Santo não encontrar lugar dentro de mim, dentro de você, para isso, nós não vamos buscá-lo de jeito maneiro. Ele vai buscar qualquer outra coisa, menos estar na presença de Deus. E qualquer coisa, até mesmo um dia um pouco mais frio, nos impede de chegar à presença de Deus. Se não for o próprio Espírito Santo, com sua misericórdia e graça, tocar em nosso coração, e nós nos aproximarmos dele. Então, quem perdeu, está lá no YouTube, essa palavra sobre o Espírito Santo. Lá a gente entendeu que o Espírito Santo é uma pessoa, ele não é uma energia ou algo do além. Ele é uma pessoa, ele nos ama, ele quer nos transformar, ele quer mudar o nosso caráter. Aquilo que nós temos dificuldade de acertar, erros que a gente vive falando, caramba, de novo eu errei aqui, de novo eu fui assim, de novo eu fiz essa parada. O Espírito Santo tem a capacidade de transformar o meu e o seu caráter. A gente aprendeu também que o Espírito Santo tem desejos para nós, vontades para nós, deseja nos levar para certos lugares, deseja transformar a nossa vida, enfim, tantas coisas que ele pensa sobre nós. E nós vamos encontrar muitos textos falando aqui um pouquinho daquilo que Pedro aqui nos apresenta, a partir do verso 11, a parte final que ele diz: quem vocês devem ser conforme o dia da volta de Jesus se aproxima, como vocês devem andar? E Pedro diz, pessoas que vivem em santidade e piedade, diz a minha versão, mas talvez a sua diga devoção. Eu gosto mais dessa versão. Então, ao olhar para esse texto, olhar para aquilo que a gente já está estudando até aqui, Espírito Santo, precisamos dele. E Pedro nos diz aqui, olha, vocês precisam andar em santidade e devoção. Ok, como nós fazemos isso? E a Bíblia tem muitos textos sobre isso, galera. Muita coisa, muitos textos, temos muita coisa em Efésios, Filipenses, muitas coisas. Porém, existe um sermão central dentro da palavra que a gente vai focar essa noite, que é o que Jesus falou sobre isso. Como nós podemos viver. O que o próprio mestre que a gente segue disse sobre isso. E a gente vai agora então, hoje e para as próximas palavras, estudarmos o Sermão do Monte. Então vai lá comigo em Mateus 5. A Ana falou Apocalipse, mas ainda não é Apocalipse, tá, gente? Vai chegar. A gente vai chegar lá. Em Apocalipse, em breve, mas não é hoje. Aguarde para os próximos capítulos. Mateus 5. Abra aí comigo. Gente, o Sermão do Monte, ele estabelece umas paradas. Ele vai conectar viver em santidade e devoção com a volta de Jesus. Vai conectar as duas coisas. Tem outros textos que vão falar, vivam dessa forma, vivam desse jeito, façam isso, façam aquilo. Mas esse aqui é muito nítido. Existe um estilo de vida que tem uma resposta de Deus. A partir dos primeiros versos que a gente vai ver aqui. Então o Sermão do Monte ele estabelece como o dia a dia, como deve ser o dia a dia daquele que vive esperando o retorno de Jesus. Como que deve ser? Como nós devemos pensar? Como nós devemos andar? Como nós devemos agir com outras pessoas lá fora, aqui dentro? O que a gente deve fazer? Então, nós vamos estudar hoje as bem-aventuranças, por isso que eu pedi para a Gi colocar aquela fotinha ali de Jesus. Tem um meme que eu gosto, que é ele tocando bateria. Eu quase mandei esse, quase. Eu falei, não, vamos ser mais sério. Quase mandei esse. Então tem ali, esse momento. Vamos lá. Mateus 5:1. Versículo 1, Diz assim: quando viu as multidões, Jesus subiu ao monte. Havendo-se sentado, seus discípulos se aproximaram. Vamos parar aqui e entender uma coisa que eu achava. The Chosen, quem já viu The Chosen deve ter percebido isso. Não perguntei não, só falei. Levantou a mão aí, cara. Tá bom, quem viu The Chosen? Quem não viu, veja, é de graça, gente, de graça. E eu gosto muito de como eles retrataram essa passagem. Porque quando eu era mais novo, eu lia e eu falava, nossa, como que Jesus falou para uma multidão? Não tinha microfone naquela época, como é que ele falou? Uma acústica ali e tal. Acontece que, vamos ler de novo aqui, interpretar o texto. Quando viu as multidões, Jesus subiu ao monte.
havendo-se sentado, seus discípulos se aproximaram. Então não foi a multidão toda que se aproximou. Seus discípulos se aproximaram. Quem decidiu, Jesus está indo lá para o monte, vamos lá atrás dele. Tinha uma multidão acompanhando Jesus, mas alguns subiram para ouvi-lo. Alguns se disporam, alguns se posicionaram. E o verso 2 diz assim: ele começou a ensinar-lhes, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Vamos parar aqui. Alguém sabe o que significa ser bem-aventurado? Alguma versão diz isso? Alguém diz algo diferente de bem-aventurado? Talvez diz feliz? Alguém tem uma outra versão? Aí, da Ju. Nenhuma delas consegue discernir profundamente. Quando eu fui estudar essa palavra, ela significa basicamente, eu vou falar aqui, parece o nome de um sorvete especial, supremamente abençoado. É isso que significa ser bem-aventurado. Supremamente abençoado. Vamos pensar um pouquinho aqui. O verbo bem-aventurado, então abençoado, ele está no presente, certo? Certo? Eu saí da escola há um tempo, galera, mas eu acho que tá certo, né, meu amor? Está no presente. Porém, o fato dele estar no presente não significa que a recompensa para aquilo que o texto vai dizer vai acontecer no presente. Se a gente está estudando até aqui, entendendo a volta de Jesus, entendendo algumas coisas nesse sentido, você já deve ter percebido que existem algumas coisas que não vão acontecer até que Cristo retorne e comece a mudar a parada aqui que a gente vive, aqui na Terra. Então, o fato do verbo estar no presente não significa que teremos as promessas dos abençoados ou supremamente abençoados agora. A palavra de Deus, ela não se contradiz. Mais para frente a gente vai ver que uma das recompensas aqui é que nós vamos herdar a terra. Aí você pode pensar, uau, então ser crente é ser rico. Putz, desculpa te contar, não é verdade. Não é bem assim que funciona. Por quê? Porque esse herdar a terra, nós vamos entender daqui a pouco, é algo futuro. É algo quando Cristo assim vier e mudar as coisas por aqui. Aí sim nós vamos herdar a terra. Então, o abençoado, aqui nesse texto, eu já vou dar um exemplo, é aquele que ele entendeu agora, no presente, que o reino está por vir. Beleza. Então, ele não olha mais para as coisas aqui da vida da mesma forma que quem não conhece a Jesus olha. Ele olha esperando um dia melhor. O exemplo clássico de uma pessoa assim é Abraão. Abraão, ele recebe promessas do Senhor. Olha, eu vou te dar um filho, e ele vai ter muitos filhos, e vai ter muitos descendentes, e você vai ter uma terra, e tal, e tudo mais. E Abraão tem fé, e ele vai. Ele sai de onde ele estava e começa a seguir aquilo que o Senhor comanda a ele. Mas, pergunta, Abraão viu as promessas de Deus se completarem? Todas elas? Ele não viu. Mas ele viveu crendo que elas iriam acontecer. Então, por isso ele foi justificado pela fé e ele foi abençoado. É isso que significa ser abençoado. Não se trata de se eu tenho água ou não tenho água. Eu tenho mais dinheiro, então eu sou mais abençoado do que o outro. Não. Trata de receber com fé quem Deus é, quem Cristo é, e caminhar crendo que Ele em breve voltará. Por isso eu caminho como um abençoado. E aqui a gente vai ter uma série de coisas que vamos estudar nessa noite. Outra coisa sobre as bem-aventuranças. Ela é mais uma escadinha. Cada uma delas são degraus que nós vamos subindo. Eu enxergo dessa forma porque a última aqui, e parece ser bem contraditória, a gente vai chegar lá, abençoados são vocês que são perseguidos. Não faz o menor sentido, mas a gente vai entender. E quando eu olho para nós hoje, nós não somos perseguidos. Por dois motivos, eu creio. O primeiro, porque graças a Deus, temos um país que é possível ser cristão ou qualquer outra religião. E ninguém vai nos impedir. Ninguém chega aqui e fala, tem que parar, para aí o culto, fecha a igreja, fecha a porta. Beleza, esse é o primeiro motivo, isso tem mudado. Mas é o primeiro motivo. O segundo motivo, eu creio que somos nós. Nós ainda não proclamamos o que está escrito aqui de uma forma
relevante. Porque quando assim a gente fizer e falar, olha, você que está aí fora, você vai para um mau lugar, você vai para um mau caminho, isso que você faz não está certo, Jesus quer te perdoar, Jesus quer amar você. Quando isso começar a acontecer, muitos irão e crerão, e muitos não irão, não crerão e nos perseguirão. Por isso que é uma escada. E conforme a gente for estudando, você vai olhar para aqui para a mensagem e você vai se identificar. Será que eu estou no primeiro degrau, no segundo degrau? Como tem andado a minha vida? Por fim, as bem-aventuranças representam a nova aliança de Deus conosco. Se você for lá para Êxodo, quando Deus chega para Moisés, lembra da história? Ele vai lá e fala, olha, eu quero fazer uma aliança com esse povo. E ele passa algumas coisas. Se vocês fizerem isso, vai acontecer isso. Se vocês fizerem assim, vai acontecer tal coisa. Aqui representa a nova aliança. Olha, bem-aventurados esses, que vai acontecer isso. Abençoados são esses, que vai acontecer isso. É só uma mudança daquilo que Jesus fez por nós. Então, pega aí caderno ou seu celular, vamos começar a anotar cada uma. Nós vamos ver tintim por tintim, como diria meus professores quando eu era criança, cada uma das bem-aventuranças essa noite, para que a gente possa sair daqui como o título do nosso tema hoje. Versículo 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino do céu. Deixa eu tomar uma aguinha. Tomei. Olha a minha voz como mudou. Olha só. Pobres de espírito. O pobre aqui, ele é como se fosse aquele que mendiga, tá? O original quer dizer isso. O mendigo espiritual. Esquisito, né? Ou aquele que tem dificuldades de viver por conta própria. Ele não sabe viver por conta própria. E o Espírito aqui não é o Espírito Santo, porque não está em letra maiúscula. Então, o Espírito é o ar que Deus soprou dentro de nós. É a própria vida, que morre quando Adão peca, e Eva também. Então, juntando as duas coisas, significa aquele que tem dificuldades para viver. Aquele que não tem vida. O pobre de espírito é aquele que entendeu que sozinho ele não consegue sair do lugar. Ele não consegue fazer nada perfeito. Tudo está imperfeito. Ele sabe de seus pecados, sabe de suas falhas, mas ele entendeu que ele precisa deixar de lado o orgulho. Porque o orgulhoso, ele diz, não tem falhas. Eu sou top. Cara, não tem nada de errado em mim. O pobre em espírito, não. Ele fala, não, eu não tenho nada de bom dentro de mim, eu não consigo fazer as coisas direito. Ele entendeu isso, ele se apega a isso. E qual que é a consequência daquele que olha para si mesmo e diz, dentro de mim não tem nada de bom. Dentro de mim só falhas. Tem uma consequência. O reino de Deus pertence a estes. Aqui, perceba, está escrito, né? Pois deles é. A minha está escrito, pois deles é o reino de Deus. Não está escrito, pois deles será o reino de Deus. É. O que eu entendo com isso? Hoje, se eu venho hoje a morrer, e eu sou essa pessoa, eu entendo que eu preciso de Deus. Eu recebi como aquele que mudou a minha vida. Se hoje eu morro, eu não vou para um lugar de perdição, mas eu já estou perto, do lado, conectado ao reino de Deus. Então, em Filipenses 3, para a gente entender melhor isso, vai lá comigo. Alguns das bem-aventuranças eu vou gastar mais tempo, outras a gente vai passar rapidinho, tá? Então fique atento. Filipenses 3. Verso 8, temos aqui Paulo falando umas paradinhas sobre aquilo que ele considera importante. Filipenses 3:8 diz assim: sim, de fato, também considero todas as coisas como perda, comparadas com a superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual perdi todas essas coisas. Eu as considero como esterco, para que possa ganhar Cristo e ser achado nele, não tendo por minha a justiça que procede da lei,
mas sim a que procede da fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Paulo está falando o seguinte aqui: tudo que eu aprendi, tudo que eu estudei, e Paulo foi uma pessoa que estudou, tudo que eu aprendi, tudo isso não me preencheu. O pobre de espírito também não é aquele que só olha para dentro de si, mas ele olha para as coisas ao seu redor e fala: essas coisas não me preenchem, essas coisas não me satisfazem. Tudo ao meu redor parece que alguma coisa está faltando na minha vida. E assim era Paulo. Quando ele tem um encontro com o Cristo Jesus, ele olha e fala: todo o resto, tudo aquilo que eu já estudei, tudo aquilo que eu fiz, eu considero como lixo perto do conhecimento de Cristo Jesus. Nós vamos falar daqui a pouco sobre uma das outras bem-aventuranças, que é a humildade. Mas o pobre em espírito, ele não é aquele que, por exemplo, eu já me formei, estou fazendo pós-graduação, mas eu não vou chegar para qualquer um que está aqui, está, por exemplo, na escola, e falar assim: olha, eu sou superior a você, porque eu entendi que nada de bom tem em mim, nada de bom está dentro de mim. Não importa o quanto eu estude, seja a palavra, ou seja coisas, conhecimentos gerais, faculdades, etc. Eu continuo sendo pobre em espírito. Eu preciso de algo além para transformar a minha vida. Eu vou pegar esse aqui, entendimento, galera, sobre pobre de espírito, para que a gente possa prosseguir. Amém? Amém? Estão aí? Mateus 5, volta lá. Lembra que é uma escadinha, né? Então a próxima vai ser mais chocante. Mateus 5, verso 4 diz assim: vou ler com supramente abençoados são os que choram, pois serão consolados. Cara, isso aqui buga, né? Isso aqui buga a nossa cabecinha. Aqui a gente pode traduzir como aqueles que se lamentam, aqueles que se entristecem. Vamos lá, seguindo a escadinha das bem-aventuranças. A partir do momento que eu olho por dentro de mim, olho ao meu redor e falo: poxa, nada me surpreende, nada me enche mais. Isso causa tristeza dentro de nós, ou deveria causar, por eu pensar: uau, nada me satisfaz e eu não tenho nada de bom dentro de mim. Isso é interessante, porque o pobre em espírito, ele não fica nesse lugar de pobreza, aí também não dá. Ele parte para a próxima escada, ele até se entristece por isso, e o texto diz que ele será consolado. Esse consolo aqui, eu entendo de duas formas. Ao menos duas formas, tá? Agora, no nosso presente era, vamos dizer assim, quem é aquele que nos consola? Quem estava aqui semana passada sabe. O Espírito Santo. Esse é um outro nome para ele. Ele é o Consolador. Então, ele vem até mim para me consolar. Qualquer outra coisa que o Espírito Santo fazia, vamos ver quem estava lá. Ele apontava para alguma coisa. Para quem? Então o Espírito Santo, ele vem nos consolando e ele nos aponta para uma pessoa. Olhe para Jesus. Você se enxerga como um pobre espiritual, nada mais te satisfaz. Se você permitir isso, e seu coração é quebrantado, vem o Espírito Santo e te diz: olhe para Jesus Cristo. Apocalipse 21, 4, não vou abrir porque o tempo é curto. Está o segundo tipo de consolo. Esse a gente espera muito. Lá vai dizer que não vai mais ter choro. Quando Jesus vier não vai mais ter dor. Não vai mais ter doenças, miopia. Meu pai não está aqui hoje. Ou calvície, tadinho. Te amo, pai. Não vai mais ter esse tipo de coisa quando Cristo assim vier. Esse é o segundo grande, maior e final consolo. Até lá, precisamos estar perto do Espírito Santo. Volta para Mateus. A gente não saiu, né? Não. Então fica aí em Mateus. Mateus 5. Agora sim, Mateus 5, 5. Diz assim: supremamente abençoados são os humildes, pois herdarão a terra. Perguntinha para tomar água aqui. O que é ser humilde para você? Pergunta para quem está do seu lado aí. O que é ser humilde para você, mano? Humildão. Quando eu era adolescente falava humildão. Você é humildão. Humildade. Gente, tem outras traduções. Alguém tem uma que diz manso?
Uma galera aí também, tá certa a tradução, manso. O humilde para o Senhor, de acordo com a palavra, ele é aquele que não se coloca no lugar de superioridade ao próximo, como eu estava falando ali. Por exemplo, o Gui, né, Gui? Eu dou aula para ele de bateria. Tá indo bem, tá indo bem. Eu não posso chegar, ô louco, eu não posso chegar, por exemplo, um dia que eu vou dar aula pro Gui, ele me falar uma parada e eu achar que não tem nada que eu possa aprender com o Gui. Aí eu não vou estar sendo humilde conforme a palavra. Independente de quem for. Eu não posso olhar e falar, Gui, você está na escola ainda, então você tem que aprender comigo aqui, ó, como é que é a vida. Não. Tenho certeza que alguma coisa eu vou aprender com o Gui. Eu aprendi já que a coxinha do terminal é mais barata que a coxinha do Conde. Porque a gente foi pro terminal lá. E é mais gostosa. Então, isso é ser humilde, mas tem mais. Humilde também é aquele que é submisso a Deus e é servo de Deus. E submissão a Deus requer a ajuda do Espírito Santo. Porque essa é a última coisa que a gente vai querer ser. Submisso a alguém ou a algo. Nós sempre queremos nós tomarmos as decisões. Não, eu quero tomar frente. Talvez você fale, não gosto de liderar nada, não gosto de liderar grupo da faculdade. Mas no fundo você fica lá. Nossa, esse líder é muito ruim. Esse cara do grupo aí não está fazendo certo. Mas você não quer tomar a frente. Mas também fica lá só criticando. Normal, porque a gente te critica. Ai, ai. Abre aí Filipenses 2, por favor. Te critico. Filipenses 2. Cuidado aí, hein? Filipenses 2, 5. Quero mostrar um exemplo de humildade. Filipenses 2, 5. Diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse se apegar. Pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Até aí tá bom. Eu ia continuar, mas vai até aqui tá bom. Jesus Cristo é o nosso maior exemplo, galera, de humildade, porque Ele escolheu vir até aqui e morrer por nós. Ele se humilhou. E a partir daqui do verso 9 vai contar o que Deus fez com Ele a partir disso. O que Deus fez com Jesus por causa que Ele obedeceu ao Pai. Esse é o principal motivo, tá, galera? Aí fora vão falar, cara, Jesus, o principal motivo dele vir à Terra é nós, Ele nos amou, realmente. Mas Ele amou mais o Pai e a vontade do Pai. Então, porque nós não temos nada de bom dentro de nós. Para que Jesus morresse em nosso lugar. Mas Ele obedeceu ao Pai. Então Ele veio, se humilha e morre por mim e morre por você, perdoando assim todos os nossos pecados. Vamos voltar para Mateus 5. Entendemos então humildade. Tem que ir rápido, galera, porque são muitas, né? Muitas bênçãos supremas. Podia ser esse o tema também, agora já foi, né? Gente, o próximo eu vou mais fundo, porque esse é bom. Mateus 5,6 diz assim: supremamente abençoados são os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Gente, o que será que Jesus está falando aqui? Que tipo de justiça será essa? Que aqui Jesus está falando. Será que a justiça é tipo da terra, a qual eu estudei 5 anos e percebo que não funciona? Principalmente no Brasil. Tem no mundo todo. Será que é essa a justiça? Gente, a justiça que Jesus está falando, exposta aqui nesse texto, não se refere à justiça comum, terrena. Tipo, olha, você foi roubado, então toma aqui essa água. Tipo isso. Não está se referindo a isso.
está falando de uma justiça interna, aqui dentro. Só para você entender, tá? As palavras no original, elas têm um significado, elas significam uma única coisa, mas no contexto, tipo no inglês, se você estudou, você vai entender. É uma palavra, só que dependendo do contexto, ela significa outra coisa, ela dá um outro sentido. Então, a justiça aqui, ela é uma única palavra na Bíblia toda, principalmente no Novo Testamento. Mas dependendo do contexto, ela tem um sentido diferente. Aqui ela tem um sentido de uma justiça interna que se conecta com Deus. Quem são aqueles que são justos perante Deus? Aqueles que recebem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E dizem, você, Jesus, é quem eu preciso. Você pode preencher-me. Você é quem eu quero. Você é quem eu recebo. Você comanda a minha vida. Então, esses são aqueles que buscam viver como justificados. Para entender isso melhor, vamos para Romanos 6. Vamos entender melhor isso. Romanos 6, 16. 16. Tranquilo até aqui, galera? Tá dando para entender? Yes, alguém mandou um yes aí. Bilíngue. Romanos 6,16 diz assim: não sabeis que quando vos apresentais a alguém como escravos, já vou explicar isso aqui, fica tranquilo, para lhe prestar obediência, sois escravos daquele a quem obedeceis, seja do pecado para a morte, seja da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, porque, embora tendo sido escravos do pecado, obedecestes de coração a forma de ensino a que fostes entregues, e libertos do pecado, fostes feitos de escravos da justiça. 19. Falo como ser humano por causa da fraqueza da vossa carne, pois assim como apresentastes os membros do vosso corpo, o nosso corpo, como escravos da impureza e do mal cada vez maior, assim também apresentem agora os membros do vosso corpo como escravos da justiça para a santificação. O que Paulo está falando aqui? Fica tranquilo, já vou explicar sobre escravidão. Profundo. Paulo está dizendo o seguinte, galera. Sem Cristo Jesus, como a gente não conhece a Cristo, não recebemos a Ele, e o Espírito Santo não começa a nos transformar, nós vamos ser escravos do pecado. O que acontece é o seguinte, a gente pensa que não. A gente pensa assim, não, eu escolhi ir lá, abrir o PC e ver a pornografia. Não, eu escolhi. Então eu escolho não ver. Mas não é assim que acontece. Geralmente, você não consegue não escolher. Você acaba vendo. Você pensa, não, eu consigo. Eu vou conseguir. Mas se não for o Espírito Santo dentro de nós, nós vamos acabar escolhendo isso. Então nós nos tornamos escravos do próprio pecado. Eu falei esse, eu podia falar mentira, fofoca, falta de perdão, puxa, tanta coisa que a gente pode pensar, não, lá pra frente eu vou lá e eu consigo parar de mentir. Não, a gente não consegue sozinho, a gente volta lá para a primeira escada, que é o pobre em espírito. Aí a gente chora de novo, e aí a gente tem que se humilhar de novo, Senhor, para daí derramar sobre nós fome e sede para viver em santificação. Paulo está falando o seguinte, olha, vocês têm escolhas, ou você será escravo do pecado. Vamos trocar por servo para ficar mais suave. Isso não, já viu? Você será servo do pecado ou você será servo da justiça, que vem de Deus buscando a santificação. São escolhas. Se eu falo assim, cara, eu quero buscar a Deus, buscar a santificação. Então você começa a se entregar ao Senhor cada dia mais. Começa a dar ouvidos à voz do Espírito Santo. Ele começa a transformar você. Você vai automaticamente começar a ter atitudes. Lembra do fruto? Quem estava semana passada vai lembrar. Você vai começar a ter atitudes. Vai começar a ser mais amável. Vai começar a ser mais alegre. Independente das circunstâncias. Independente do que acontece. Você vai começar, por exemplo, eu não gosto de frio, mas você ainda vai continuar sendo alegre. Por quê? A circunstância do fato de estar frio não vai mudar você. Você pode até fazer todas as coisas meio emburrado, mas quando você vai se apresentar ao Senhor por causa do Espírito Santo, você vai com alegria. E qualquer outro fruto que a gente pode colocar aqui. Então, fome e sede, lá em Mateus 5, volta lá comigo, vamos deixar aberto lá. Fome e sede, naquele contexto, é aquele que está faminto e sedento por caminhar em justiça, que nos leva à santidade.
Eu podia falar aqui de como caminhar em exemplos. A gente sabe que tem que orar, ler a Bíblia, né? Uau. Mas eu vou resumir em duas, tá bom? A primeira forma que eu devo buscar a santificação é lá na segunda-feira, eu levantar, ou em algum outro momento eu separo, fecho a porta do meu quarto, ou aonde você costuma fazer o seu tempo com Deus, e você torna isso um hábito na sua vida. Segunda, terça, quarta, quinta, e assim vai. Aqui eu não vou estabelecer horários, quanto tempo você tem que fazer. O Gabriel contou aqui que ele geralmente fica, né, 15 minutos, né? Mas aí você ouviu a voz do Espírito Santo e você ficou uma hora meditando. E isso não acontece geralmente, né? Então, essa é a vibe. Ele tem o tempo dele de 15 minutos por dia, mas quando o Espírito Santo falou, meu filho, vamos mais profundo, ele decidiu, depois que o PC parou de funcionar, né, dele, ele decidiu ir mais profundo. Então, é a intimidade com Deus íntima. Sem ela é impossível. Mas tem a segunda mão, eu chamo de duas vias dessa vida com Deus. É aqui, ó. É a comunhão. Quando há a oportunidade de eu estar em comunhão. Eu não estou sentindo nada estando aqui, vindo. Estou só sentindo frio. Fica tranquilo. Porque é pela fé que você está aqui, ouvindo o que você está ouvindo. Porque se você for caminhar por sentimento, não há diferença alguma daqueles que não creem em Deus. Nós precisamos caminhar mais pela fé. Isso, essas são as duas vias. Quando eu e a Ana éramos adolescentes, e a gente estava aqui nos jovens, acontecia o seguinte, antes da pandemia, né, um outro mundo. A galera se entregava muito no sábado e domingo, e durante a semana, nada, necas de vida com Deus. E eu estou incluído nisso. Eu também não. Estava lá no louvor, a bateria lá desse lado. Eu estava aqui, né, uau, tocando. Aí na segunda-feira, pergunta se eu abri a Bíblia. Não via nada. Não. E eu não tinha nem desculpa, porque meu pai chegava lá, oi aí filho, como é que tá? E tal. Não tinha nem desculpa, eu li um textinho lá e tal. Antigamente era assim. Isso está errado. Só que hoje eu vejo o contrário. Hoje eu vejo, não, busca Deus em casa, cara, estou lendo um livro, tal. E aí, vamos sábado? Não, tem um negócio lá. Não vai dar não. Sabe, surgiu uma parada. Não vai dar. Mas eu vou orar aqui em casa. Vou orar aqui de casa. A gente perde tanto quando a gente não prioriza isso na nossa vida. A gente perde demais quando a gente não prioriza estar dentro da comunhão. Priorizar é você tem a sua capacidade de fazer isso. Fiquei doente, Vini. Putz, aí está além da sua capacidade. Aí não deu. Aí você descansa, fica em casa, recebe visitas, enfim. Cara, tive que trabalhar. Está além da sua capacidade. Aí, tudo bem. Agora, dentro da sua capacidade, você não escolhe estar dentro da comunhão, essa vida de santidade nunca vai sair do lugar. Nunca vai acontecer. Essa fome e sede por caminhar em santidade vai nos levar a viver uma vida de proclamação do verdadeiro evangelho. Quanto mais eu busco, quanto mais eu caminho dessa forma, é como um copo, como essa garrafa que começa a se encher. Vai ter um momento que ela vai... Esqueci a palavra. Transbordar. Obrigado. Vai transbordar. E vamos supor que se acontecesse aqui, cair no meu PC, ia cair na Bíblia, ia cair no chão, ia afetar tudo. Ia mudar todo o ambiente. Outra analogia para isso, sal. Outra analogia para isso, luz. Então, assim deveria ser o meu e o seu caminhar, dia a dia. E dentro da comunhão a gente tem um monte de coisa. Tempo com Deus, a gente pode fazer um monte de coisa, desde meditar na palavra até ficar em silêncio, falando, Deus, eu quero te ouvir. São muitas coisas, por isso que eu não tenho tempo de falar. Mas esses são os que têm sede e fome. Quando a gente segue essa escadinha e chega nesse lugar, nós começamos a nos levantar e caminhar. E aí a gente espera o retorno de Cristo também. Por quê? Aí sim, eu falo de um mundo onde toda a justiça que a gente pensa que pode acontecer, vai acontecer quando Cristo vier em glória. Aí eu estou falando até da justiça que a gente não vê aqui na terra. Ele sim vai fazer. Aquele que passa fome não passará mais fome. Aquele que passa dificuldades não passará mais dificuldades. Aquele que tem que fazer hora extra não vai precisar fazer hora extra para pagar alguma coisa. Isso vai acabar, isso vai terminar. Às vezes a gente trabalha em lugares que a gente fala, putz, eu não curto trabalhar aqui. Eu queria fazer isso, queria fazer aquilo.
Deus pode hoje, durante essa nova semana, se você se entregar a Ele, te colocar num lugar onde Ele sabe que você deve estar. Mas saiba de uma coisa: quando Cristo vier, a minha e sua herança está guardada. Eu entendo isso como Deus sabe exatamente onde vai me colocar quando Ele vier reinar. Volta lá para Mateus 5, no caso para mim que está aberto, que está aberto aí, né, guys? Vamos lá. Meu Deus, meu tempo. Vamos correr um pouquinho. Mateus 5, 7. Esse é bom. Todos são bons no caso, né? Bem-aventurados, abençoados, os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Aqui não vou meter muito, galera. Bem simples, tá? A gente precisa ser da seguinte forma: quando eu começo a caminhar com essa fome, eu vou olhar ao meu redor e eu vou ver pessoas que não conhecem a Deus, e suas atitudes, seus atos, as coisas que elas falam. E eu não posso olhar para elas e falar: esse cara aí, não tem Deus não, esse aí já era, cuidado com isso aí. Não, eu preciso olhar com misericórdia. Eu vou dar um exemplo para a gente ir pro próximo. Eu só estou aqui dentro da igreja e chega alguém até mim e fala assim: você viu? Eu ia falar o nome, mas não vou falar. Você viu tal pessoa? Tal pessoa lá fez isso, fez aquilo. Olha o que ela está fazendo isso de errado. Tem duas alternativas. Eu posso fazer o seguinte: é mesmo, essa pessoa é isso mesmo, e ela é assim, assim, assado. Aí eu vou cair lá no texto de Tiago, capítulo 3, que vai falar sobre a língua. Que a língua, ela descontrolada, ela é como se fosse um incêndio numa floresta. Ou eu posso ter misericórdia e falar: putz, mano, vamos orar por esse cara, né? Vamos orar por ele. Vamos orar aqui agora? Vamos ver se essa pessoa vai querer orar. Realmente ele é assim. Então vamos orar por ele, para que ele possa mudar. Vamos chegar até ele, vamos falar do amor de Deus para ele, para que ele possa ser transformado. Isso é ter misericórdia, porque assim Cristo Jesus foi conosco. Ele é todos os dias. Ele é misericordioso conosco. Verso 8 vai dizer assim: bem-aventurados, né? Abençoados são os limpos de coração, pois verão a Deus. Limpo aqui é aquele que é sincero, e o coração aqui no original quer dizer sentimentos e desejos. Juntando as duas coisas quer dizer o seguinte: o limpo de coração é aquele que é sincero perante o Senhor. Isso aqui, cara, transformou meu relacionamento com Deus. Porque era como se eu chegasse para conversar com Deus, e tá aqui, aí eu sentasse assim, daí eu ficasse: Deus, tu é top, e ele ficasse assim: cara, fala logo o que você quer falar. Para de enrolar, desembucha aí, porque ele sabe o nosso coração. Então, hoje, se eu tô mal, eu chego e falo: Deus, é isso aí, você sabe, né? Tô mal, não tô legal. Com sinceridade, eu queria isso aqui, era isso que eu queria, Deus. Esse é o desejo do meu coração. Não tem nada a esconder. Eu queria isso aqui, eu queria ter isso aqui, eu queria fazer isso aqui, e não consigo. Você é sincero perante Deus, você é limpo de coração. Aí pode ter certeza do que eu estou falando para você. Experimenta fazer isso. Você vai receber a presença de Deus aonde você estiver quando você fizer isso. Você vai ouvi-lo, porque você está sendo sincero com Ele. E o limpo de coração também é aquele que é sincero com o outro, principalmente aqui dentro. Chega e fala: mano, tal coisa aconteceu e eu não curti. Você falou assim comigo, eu me entristeci, eu fiquei chateado. E o outro, se for limpo de coração, ele vai falar: perdoa-me, me perdoe. Eu falei errado, eu fiz algo errado para você, por favor, me perdoe. Assim nós devemos caminhar. Vamos para o próximo, agora eu vou dar uma agilizada. Verso 9 diz assim: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Curiosidade, essa é a única passagem que tem essa palavra, galera. Na Bíblia. Jesus ele fala isso. Bem-aventurados os pacificadores. Que no original quer dizer aquele que gera pazes, que vem de paz. Então gera muita paz, pazes, né? Esquisito. Exemplos de um pacificador. Aquele que busca fazer sempre as pazes. O exemplo que eu dei da pessoa que chega falando mal da outra, eu preciso buscar ser pacificador. Em vez de eu continuar aquele conflito, tipo, olha, essa pessoa é assim mesmo, pode ser dentro aqui da igreja, ou no trabalho, na escola, na faculdade, essa pessoa é assim mesmo. Eu preciso buscar a paz. Então eu encerro aquele assunto ali. Não, vamos orar para essa pessoa,
deixa para lá, vamos continuar orando por ela e tal. Ali eu encerro, ali eu fui pacífico. Tem uma outra que é mais difícil, que é, eu posso até ter razão, mas eu busco ter a paz. Tem uma frase disso, né? Ou você tem razão, ou você tem paz. É verdade, não está na Bíblia, mas é verdade. Porque eu posso até ter razão. Ah, não, esse aqui é o lugar desse copo. E eu estou certo porque, sei lá, a lei diz isso. Vamos supor. Mas eu não vou ter paz. Não vai ter paz. Então, mesmo tendo aquela minha razão, eu busco ser pacificador. Provérbios 10, versículo 10, vai dizer um pouco sobre isso, só que de uma forma diferente. Como é que eu busco também paz aqui dentro da igreja? Eu vejo alguém fazendo algo errado, de forma branda e leve, eu vou lá e falo, cara, isso aqui está errado, olha, isso que você fez, de acordo com a palavra, não está certo. Isso gerará paz aqui dentro do nosso ambiente também. Somos filhos de Deus, como diz aqui, essa bem-aventurança, quando buscamos encerrar conflitos e não criá-los. É por isso que todas as ideologias humanas estão incompletas. Porque elas sempre causam conflitos. Já perceberam? Todas. Você pode ser desse lado ou desse lado. Todas causam conflitos. Porque elas são humanas. Nós, seres humanos, tentando fazer as coisas certas. Mas quando nós somos pacificadores, independente de quem seja que está ao nosso redor, eu sou chamado filho de Deus porque eu busquei encerrar um conflito e não criar um conflito. Estamos acabando. Última. Lá no verso 10. Vamos juntar o 10, o 11 e o 12. Supremamente abençoados são os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino do céu. Também, quando vos insultarem, perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai. A vossa recompensa no céu é grande. Porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de nós. Primeiramente, isso aqui não é um masoquismo, sadomasoquismo, coisa dessa vibe, tá? Cristão não gosta de sofrer. Ah, gosta de sofrer. Não. Ninguém gosta de sofrer. Só que é o seguinte. Se eu amo a Cristo, de verdade, eu vou acabar em algum momento sofrendo por isso. Em algum momento eu vou sofrer por isso. Em algum momento eu vou ter que abrir mão de algo. Eu vou ter que fazer uma parada que eu não queria, mas eu sei que é o certo, mas não é o que eu queria. Então eu vou acabar sofrendo. Só que aqui, vamos mais fundo. Aqui o texto está falando de uma perseguição de insulto, uma perseguição de mentira contra você, por causa da justiça. Lembra que eu falei sobre sede e fome por justiça? Aqueles que buscam santificação. Quanto mais você busca, você transborda e afetará os que estão ao seu redor. É isso que pode vir a acontecer quando você começa a proclamar o Evangelho de Deus. Quando você começa a declarar. Há um tempo atrás eu falei, o fato de você falar Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, isso é algo extremamente definido. Porque se Ele é Senhor, Ele é o caminho. Se Ele é o caminho, não há outros caminhos. Se Ele é a verdade, não tem outras verdades. E se Ele é a vida, só a vida é verdadeira em Jesus. Então você afirmar isso hoje, no mundo que a gente vive, cara, é comprar briga. Porque automaticamente, se a pessoa não está linkada nisso, ela vai dizer, não, você está errado. E aí? O que a gente faz? A gente tem que lembrar da escadinha, senão a gente peca. Lembrar da escadinha. Misericórdia, ser pacífico. Isso não significa se abster de falar. Não vou falar nada. Não é se abster. Ser pacífico, falar brandamente, apresentar de uma forma branda o Evangelho quando você tiver a oportunidade de falar sobre isso. Por pregarmos o Evangelho, eu coloquei aqui a santidade, sermos misericordiosos, pacificadores, amarmos Jesus, sua palavra, nós seríamos perseguidos. A gente já viu isso nas palavras passadas. Mas quando isso acontece? Porque, como eu falei, olhando para o nosso contexto hoje, não somos perseguidos. Quando isso realmente acontece? Quero encerrar em Atos. Último texto que eu vou ler com vocês. Eu já li isso na saída de mensagens e eu vou ler de novo. Porque sim. E a gente vai orar.
Mateus 7, vamos a partir do 51. Para quem não sabe, 7:51. Aqui vai ter toda a história de Estevão, tá? Toda a história de Estevão. E no começo aqui, Estevão era um cara que ele não liderava nada na igreja naquela época. Mas tinha os problemas logísticos dentro da igreja, como tem até hoje. Do tipo, mano, pra onde vai o que entra dentro da igreja de dízimos e ofertas? Vai pra onde? Vamos arrumar o teto, vamos pagar alguém para fazer alguma coisa, vamos comprar instrumentos novos. Precisava de pessoas para administrar isso, assim como precisa hoje. Como vamos fazer e tal. E Estevão foi esse cara. Ele foi chamado para trabalhar dentro da igreja, na parte administrativa, mano. E o mais interessante é que o texto vai falar que ele era cheio do Espírito Santo. E por isso ele foi escolhido. Obviamente que também tinha a sua parte teórica e de conhecimento para poder ajudar com isso, é óbvio. Mas ele não foi só escolhido porque ele era alguém que era bom em administrar, mas ele era cheio do Espírito Santo de Deus. E aí, cara, o texto não vai falar assim, Estevão era um cara que administrava bem, ele cuidava bem das coisas da igreja. Lá no verso 8 do capítulo 6, vai dizer que era cheio de graça, de poder, e realizava feitos extraordinários e grandes sinais entre o povo. Não está falando de trabalho, do que ele fazia de trabalho na igreja cotidiana. Está falando de coisas que ele fazia a pessoas ao seu redor. A mudança e transformação que as pessoas tinham ao seu redor. Esse era Estevão. Só que por causa disso, teve uma galera que não curtiu muito. Aí pegou ele levou para ser interrogado. E aí ele tem um discurso absurdo, que a gente vai pular, por isso que eu falei para a gente ir para o verso 51, onde ele vai explicar tudo. De Gênesis até Jesus. Ele vai explicar tudo na frente ali dos que se diziam religiosos, estudiosos, grandes perante o Senhor. Ele vai aqui cutucar os caras, no verso 51. Minha versão diz assim, né? Homens teimosos e incircuncisos de coração e ouvido. Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Como fizeram os vossos pais, assim também fazeis. Aqui está no contexto de pessoas que rejeitaram a Jesus. Tipo assim, não queremos Jesus. Rejeitamos ele. 52. Que profeta vossos pais não perseguiram? Mataram até mesmo os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, que é Jesus, do qual agora vos tornastes traidores homicidas. Pesado. Vós que recebeste a lei por meio de anjos, não aguardastes. Ouvindo isso, eles, os mestres da lei, se enfureciam no coração e rangiam os dentes contra Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, com olhos fixos no céu, ele viu a glória de Deus, como nós cantamos aqui, e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: vejo o céu aberto e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Então eles gritaram e, tapando os ouvidos, lançaram-se juntos contra ele e, empurrando para fora da cidade, o apedrejaram, que é uma outra forma de dizer, mataram Estevão. Gente, eu quis ler esse texto porque ele tem falado muito ao meu coração da forma como eu tenho vivido, da forma como eu tenho vivido o meu dia a dia aqui, fora daqui, como eu tenho vivido. Porque Estevão não foi reconhecido pelas competências do trabalho que ele tinha. O Estevão é um bom administrador, Estevão é um bom advogado, Estevão é um bom médico, Estevão é um bom professor. Não. Na verdade, ele era pobre em espírito. Porque Deus era reconhecido através da vida de Estevão pelos atos que ele fazia. Acabou o fundo, né? Foi silêncio. Então, a gente tem que olhar para a vida de Estevão e se perguntar, e se olhar para ele como um espelho e dizer: será que eu estou sendo como Estevão? Será que me reconhecem lá fora? Pelo que me reconhecem lá fora? Me reconhecem pelas minhas competências, meus estudos, que eu sou bom, eu estudei, eu me dediquei, eu fiz isso, eu fiz aquilo? Ou será que eles conhecem Deus através de nós? Para mim, é lógico e simples. Quando todos nós começarmos a olhar para Estevão
e falar: vou tentar. Eu vou tentar caminhar como esse cara. Eu tenho certeza absoluta que algumas coisas começarão a mudar nessa cidade onde nós moramos. Algumas coisas aqui começarão a mudar. Porque isso aconteceu depois Estevão ele é morto. E aí começa-se uma perseguição. E aí a igreja cresceu. Ela não diminuiu. As pessoas começaram a pregar mais a Jesus. Mais ainda. A dizer mais ainda que Ele era a salvação. Que Ele era o caminho. Que Ele era a verdade. Inclusive eles eram chamados de seguidores do caminho. Se você viu uns spin-offs do The Chosen, lá tem no aplicativo. Eles falando sobre isso. Então, quero orar com vocês. Se pudesse colocar de pé no seu lugar.